todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda a imundícia e toda a malícia, recebei com mansidão a palavra em que em vós é enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuidar ser religioso e não refrear sua língua, antes engana o seu coração, e a sua religião é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e guardar-se incontaminado do mundo. Quando chegamos nesse período natalino, quando entramos no mês de dezembro, começamos a receber todo tipo de mensagem, boa, mensagem de felicitações, mensagens que levantam a nossa autoestima. E Tiago trata de umas questões parecidas. Só que a questão prática que Tiago trata é justamente que as nossas palavras, os nossos atos, não sejam somente em datas comemorativas. As nossas ações precisam ser constantes. Nós fomos chamados por um Deus poderoso que nos remiu de todo o pecado. A nossa conduta cristã, ela precisa ser constante. Precisa ser uma vida cristã de constante aperfeiçoamento no Senhor. E Tiago, ele trata esses aspectos práticos da vida cristã. Ele especifica como funciona a fé na prática diária. Ele provê instruções como o cristão deve trabalhar a sua fé na sociedade. Como o cristão deve falar da sua fé. Como ser praticante desta palavra. Ele enfatiza a ação do crente na terra com o acompanhamento das suas obras. Como fazer essa obra na terra? E eu venho nessa data, chegando 24 de dezembro, chegando 25, chegando dezembro, nós vemos aflorar muito bem isso. A questão das boas obras, vemos as questões práticas, que é muito bom, mas que precisam ser constantes. O cristão não é só cristão de momento. Nós não somos só crentes de momentos. No dia do meu aniversário, eu vou ligar para aquele irmão porque ele merece. Não, ele merece atenção todos os dias. Nossos irmãos, nossos parentes, merecem atenção todos os dias. E não só em dias ditos especiais. Esse é o grande desafio de vivermos essa obra cristã, porque vivemos constantemente necessitando de um abrigo, de uma palavra de incentivo. Precisamos, às vezes, de um alimento. E essa prática precisa ser
diária em nossas vidas, ou constante. Tiago também nos ensina de forma clara que a nossa vocação é proclamar e demonstrar o Evangelho de Cristo. A proclamação do Evangelho tem que acompanhar essa prática. Tiago apresenta, então, uma série de exortações e admoestações que refletem uma ênfase ética. Contudo, não podemos confundir que essa ética nos auxilia na salvação. A salvação está em Cristo, mas a nossa parte em fazer as obras, Deus confiou a cada um de nós. Deus confiou a mim e a você, dá continuidade. Nós vamos ver alguns aspectos disso. O cristão, ele demonstra a sua obra, a obra de Cristo, justamente na sociedade e no mundo. Não é dentro da igreja. A fé é uma fé ativa. A nossa fé é demonstrada lá no mundo, por meio das obras que fazemos, por meio da nossa conduta. Porque pressupõe-se que aquele que está em Cristo tem uma renovação de caráter. Eu sei que muitos que não estão em Cristo têm caráter, têm ética muito fortes. Contudo, aqueles que estão em Cristo precisam aflorar isso. Precisam ter isso bem firme em sua vida. Porque você carrega o nome de Cristo por onde você anda. Quando as pessoas olham para você, não diz que é o Paulo, que é o Roberto, que é o Tiago, vai dizer, olha lá, é o crente, é o pastor que falou isso, é o crente que falou aquilo, é o crente que falou aquilo outro. Porque refere-se justamente a Cristo. Porque o mundo, apesar da sua vivência no pecado, e apesar da acusação contra os cristãos, ele procura olhar Cristo na sua vida e na minha vida. E é na sociedade que o cristão vai demonstrar esse viver. É na sociedade que ele vai demonstrar o viver em Cristo. Tiago, ele inicia sua carta no versículo 1 a 12, chamando o povo para ser humilde e alegre na provação. Pois na provação, Deus fortalece a nossa fé. Então, no versículo 1 a 12, ele fala isso. Deus ajuda na nossa fraqueza. Deus recompensa a nossa perseverança. No versículo 13 a 18, Tiago nos ensina que a nossa velha natureza tem a tendência de tornar as provações em um pretexto para cair na tentação. Ele fala, cuidado, para não tornar as suas provações como um pretexto para cair, e uma desculpa para dizer, olha, eu estou passando por isso, e dessa forma eu caí. Eu caí porque eu estou passando por muitos problemas emocionais. Eu caí porque meu casamento não vai bem. Eu traí porque eu não estou bem com a minha esposa, então eu traí. E ele trata isso no versículo 13 a 18, que nós não temos como nos desculparmos. Não temos como arrumar desculpas, porque Deus não nos induz a pecar. Deus não nos induz a cometer esse pecado, mas Deus nos induz e nos conduz a viver uma vida de santidade. Deus nos admoesta a viver uma vida de santidade, a crescer, ainda que o pecado esteja próximo de nós. Nós temos o Espírito Santo para nos ajudar, para nos conduzir nessa terra. Então não há desculpa para o pecado. Não há desculpa pelas dificuldades que eu esteja passando, pecar e tentar colocar nessas dificuldades
colocar nesses problemas a desculpa pelo meu pecado. Eu pequei porque, lembro de Adão, né? Eu pequei porque a mulher que tu me deste, ela me deu do fruto. Olha, mas quem comeu o fruto? A ação de Adão, creio que Eva não pegou lá, abre a boca aí, meteu na boca do Adão e falou, come. E pegou o queixo dele e ficou para ele mastigar, não. Mas ele, a mulher que tu me deste. E Deus olha para a mulher e a mulher, olha, a serpente me enganou. Então a nossa tendência é sempre colocarmos desculpas naquilo que fazemos, para não assumirmos o nosso erro. Colocamos desculpas para não assumir aquilo que temos a responsabilidade. A criança faz uma malcriação. Bateu no seu coleguinha lá na escola. Aí você chega para o seu filho e fala, filho, você bateu no coleguinha? Aí ele responde, primeiro ele falou isso para mim. Já justificou o seu erro. Ele não diz assim, ah, sim, eu bati. Não, fala, primeiro ele fez aquilo. Porque a nossa tendência para justificarmos o nosso erro é justamente colocarmos uma desculpa para aquilo. Por isso que a obra salvífica de Cristo não está ligada à nossa obra. Deus é perfeito, irmãos, nisso, porque se Ele deixasse e chegássemos diante do tribunal de Cristo, falarmos assim, Senhor, nós estamos aqui, eu estou aqui porque eu fiz isso. E você mesmo falaria para Deus, olha, eu vou listar as obras boas que eu fiz na terra, que me garantiram estar aqui diante de Ti. Mas Deus é tão perfeito, que diz que a salvação é pela graça dEle, pelo favor dEle, para que ninguém possa chegar diante dEle e falar, eu estou aqui porque eu fiz. Não, você vai estar lá pela misericórdia e o amor de Deus, pela salvação que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. É isso que te conduz até o céu. Mas isso não te isenta das obras aqui na terra. Essa é a grande questão do cristão na terra. Saber que foi salvo pela fé, mas que precisa fazer obras. Mas que estas obras não alimentam a salvação dele. Que esta obra não ajuda na salvação. Amém? Amém, irmãos? Estão compreendendo? Que a obra é necessária, mas que esta obra não salva, mas que aquele que é salvo pratica essas obras porque foi salvo e não para ser salvo. É muito trocadilho, mas é assim mesmo. Para que possamos compreender. Então, Tiago, no versículo 18, ele diz, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Tiago nos diz que Deus havia nos gerado espiritualmente, por meio da palavra, isto é, da fé, ou evangelho. E essa palavra é a fonte de vida. Então ele entra no versículo 19, em diante, que é o nosso texto, tratando dessa questão prática. Se você ouviu a palavra, se você tem contemplado essa palavra, ele nos exorta, ponha-na em prática. Põe essa palavra em prática. Não sejam ouvintes esquecidos. Não sejam só crentes intelectuais, de que conhecem, tem pessoas que conhecem, louvado seja Deus, conhece a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, versículo por versículo. Mente brilhante, louvado seja Deus por isso. Mas coloque em prática.
Viva o Evangelho como Cristo o fez. Ele, do versículo 1 ao 18, apresenta o aspecto teórico, e a partir do 19, discorre sobre a prática dessa palavra. Versículo 19 e 20, meus queridos irmãos, atentem para isto, todos devem apressar-se em ouvir, demorar-se para falar e para irar-se, pois a ira do homem não produz a vida de justiça, que é a vontade de Deus. O autor aqui, ele dá ênfase no ouvir. Ouçam mais. Quão difícil é encontrar pessoas que ouçam hoje. Não é verdade? Nós temos a tendência a falar. Nós queremos falar, expressar, mas alguém que possa nos ouvir, que possa sentar e ouvir os nossos problemas, é difícil. E é justamente o que Tiago nos orienta. Olha, seja paciente, seja humilde, ouça. Fale menos, ouça mais. Dê ouvidos. Ouça com paciência. A gente vê isso no WhatsApp, né? Olha, não manda vídeo não, porque se mandar vídeo eu nem ouço, nem vejo. Porque o nosso tempo é muito corrido. Nosso tempo é demais. Nós já levantamos acelerados dia após dia e não paramos às vezes para refletir sobre ouvir o nosso próximo. Se o irmão liga, você olha o telefone, meu Deus, é o fulano, esse fala demais, não vou nem atender, porque se eu não atender, não tem como ele falar. Aqueles que nós já conhecemos que falam demais, olha assim, opa, isso aqui eu vou deixar com asterisco no meu celular. Quando tocar, o toque é até diferente, é o fulano, não vou não. E Tiago nos exorta, nos lembra isso, para sermos tardios em falar, mas sim sábios. Ouvirmos. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Provérbios 10, 19. Quem fala demais, meus irmãos, na prática, acaba se complicando. Já viu numa discussão? Começa um falar do outro, e daqui a pouco fala coisa que não deve, que se arrepende depois, mas as palavras não têm volta. Depois que você lançou, não adianta querer agarrar na rabiola dela, que não tem. Então, seja sábio no falar. Palavras descuidadas, muitas vezes acompanham um estado de espírito irado. A Bíblia recomenda, não se põe o sol sobre a vossa cabeça. Irai-vos, mas não pequeis. Você pode se irar, mas tenha controle da sua língua. Tenha controle. Porque quando nos iramos, temos desculpas. Como eu falei no início, prontas. Eu fiz isso porque ele fez primeiro. Eu fiz aquilo. Ah, não, isso é de família, eu sou consanguíneo. Eu não consigo me controlar. Meu irmão, você é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Ele é que te controla. O Senhor que te controla. Eu sei que em determinados momentos em nossas vidas, vem a ira. E às vezes falamos sim, mas você tem que procurar ao máximo se controlar. Porque não tem desculpa diante de Deus. Ele diz, olha, irai-vos, mas não pequeis. Porque nós
prestaremos contas de tudo o que falamos. Quando vivemos irados e amargurados, tapamos os ouvidos e não encontramos lugar para a palavra da verdade atuar em nossas vidas. Tem pessoas que vivem o tempo inteiro amarguradas, tristes, com raiva de Deus e do mundo. Meu querido, a sua salvação está em Cristo Jesus. Ainda que alguns sonhos da sua vida não se realizem aqui, a promessa maior está em Deus, em Cristo Jesus. Ainda que você se frustre por algumas coisas que não acontecem na sua vida, Deus é poderoso para mudar todo o quadro. E mesmo que Ele não mude esse quadro aqui, o seu quadro lá na frente já está mudado, quer morar com Ele. Eu fico imaginando se Abraão olhasse dessa forma. Deus dá a promessa e diz que Abraão a viu de longe. Ele não contemplou, ele contemplou até ver os seus netos, mas ele não viu as gerações futuras. Ele não viu Israel se transformar numa nação. Mas Deus prometeu a Abraão: Abraão, de ti farei uma grande nação. E se nós olharmos lá os heróis da fé, muitos deles não alcançaram a promessa aqui, mas a promessa maior em Cristo Jesus, todos alcançaram porque estão com o Senhor. Isso que Tiago nos exorta a vivermos melhor nessa terra, a tratarmos melhores as pessoas, a lidarmos melhor com o nosso próximo, a respeitarmos o nosso próximo. Quando planejamos dizer alguma coisa, meu irmão, precisamos sondar os nossos corações e mentes para ver se aquilo glorifica o nome do Senhor, para ver se aquilo exalta o nome do Senhor. Ah, pastor, mas eu sou assim mesmo. Comigo é pau e pedra e vamos quebrar e vamos arrebentar tudo. Meu irmão, cuidado. Cuidado, porque hoje até uma palavra dura aí fora, o cara puxa uma arma e mata, acabou. A vida não tem valor algum. Ah, pastor, mas se eu morrer, eu estou indo para o céu. Glória a Deus, então vá lá e faça, e vá mais adiante a sua ida. Vá. Tenha cuidado no que falar. Olha o que Paulo nos recomenda em Efésios 4, 29 a 32. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que o ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda maldade. Pelo contrário, sedes bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, da maneira como Deus vos perdoou. Pai, Paulo foi perfeito aqui. Ele encerra de maneira perfeita o versículo, o capítulo. Pelo contrário, sedes bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros. Se ele para aqui, você daria a interpretação: olha, eu tenho apenas que perdoar, beleza. Não, ele completa o versículo. Da mesma maneira que Deus vos perdoou em Cristo Jesus. O que ele está falando, ele não está à margem para você dizer: eu não perdoo ninguém. Paulo não deixa margem para você dizer que não pode liberar perdão.
Paulo não dá margem para você dizer, olha, aquele cara me magoou tanto, tanto, que eu não tenho condições de liberar perdão para ele. Paulo não dá essa condição para você, meu irmão. Porque ele te lembra que você também não tinha condições nenhuma de receber o perdão por suas obras, e Deus vos perdoou, e Deus me perdoou. Por isso ele diz, ó, de maneira como Deus vos perdoou em Cristo, perdoai vós também os outros. Irmão, se fosse fácil, não estaria escrito na Bíblia. Se é uma recomendação bíblica, é porque é difícil de nós fazermos. Houve a necessidade de Deus instruir esses homens aqui para escrever. Porque Deus conhece o coração humano. E Deus nos conhece por dentro e por fora. Por isso que Ele deixa escrito para nos guiar, para nos orientar. Porque se fosse fácil viver uma vida de santificação, não estaria escrito como fazer. Deus falaria, olha, sede santos porque eu sou santos e se vire aí. Não, Ele dá instruções práticas do nosso viver diário. Para que nós venhamos nos policiar a cada dia. Para que sejamos perfeitos na obra do Senhor. A vida cristã é um constante aperfeiçoamento na terra. Não adianta o cara dizer que chegou no ápice, não chega. Ele vai se aproximar, dirigido e guiado pelo Espírito Santo de Deus. Mas o ápice não, porque nós somos falhos. Mas a Bíblia está aqui para nos colocar no eixo. Para nos colocar no lugar. Dando continuidade no versículo 21. Portanto, livre-se de toda sujeira moral e de todo o mal que é tão prevalecente, e aceite humildemente a palavra plantada em vocês, o qual pode salvá-los. Vocês que receberam a palavra, devem aceitá-la com humildade e mansidão. Devem aceitar a palavra de forma que ela possa produzir vida em vocês, como ela produz vida em nós. Irmão, se você foi trabalhado pela palavra de Deus, se a palavra encontrou um terreno fértil, se Deus verdadeiramente te escolheu para esta obra, com certeza Ele vai te ajudar nessa caminhada. Com certeza as suas dificuldades poderão ser superadas em Cristo Jesus, porque Ele vai estar ao teu lado, te conduzindo. Ele vai estar ao teu lado, te pegando pela tua mão e te levando, apesar das lutas e provações. Ele vai te caminhar, vai te levar nessa caminhada até encontrá-lo no céu. O grande problema é que nós olhamos, somos muitos imediatistas e traçamos planos. Sim, você tem que traçar planos. Mas saiba que os seus planos passam pela vontade de Deus. Saiba que os seus planos estão debaixo do decreto de Deus. Saiba que os seus planos passam pelo crivo de Deus. E às vezes nós não entendemos, porque oramos, fazemos e aquilo não acontece. E você olha para o lado e, na vida daquele irmão aconteceu. Olha, na vida daquele ímpio aconteceu. Mas a graça comum de Deus está para todos. A chuva cai sobre o ímpio e sobre o não ímpio. Cai sobre o gentio, cai sobre o servo de Deus. A catástrofe vem para todos. O salmista, ele fala sobre isso, ele começa a olhar a prosperidade do ímpio e fala, olha, para que servir a Deus se o ímpio consegue isso? Mas no final ele reconhece, não, há um Deus no céu que toma conta de tudo. Há um Deus no céu que tem cuidado de nós.
Há um Deus no céu que cuida de você e cuida de mim. Essa é a fé que nós temos no Senhor. Versículo 22 a 25. Tiago, ele se aproxima do discurso de Jesus no Sermão do Monte. Versículo 22, Tiago diz, olha, e sedes cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Sedes cumpridores da palavra, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. E depois de contemplar, sai e esquece. Jesus justamente termina o Sermão do Monte com a parábola do construtor prudente e do insensato. E diz, todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. É a mesma ideia que Tiago expressa nessas palavras. Não ouçam simplesmente a palavra, mas cumpram-a. Sejam obedientes a essa palavra. Coloquem-na em prática. Ele nos adverte a atentarmos friamente ou fielmente para a lei do Senhor. Porque é ela que produz alegria, ela é que produz salvação em sua vida. É a palavra de Deus que vai te fortalecer a viver neste mundo de pecado. É a palavra de Deus que vai te fortalecer, irmãos, a não olhar para o lado e ver tanta desgraça como nós vemos e não desistirmos da nossa caminhada. É a palavra que vai te fortalecer quando você olha toda essa corrupção que está no país e você olha assim, não há esperança. Não há esperança. Mas é a palavra que vai te sustentar, porque é um Deus no céu que te salvou. Que ainda que essa nação caia e rua, ainda que essa nação desmorone, há um Deus que tem sustentado você. Há um Deus que vai te conduzir até as mansões celestiais. Há um Deus que vai te levar, vai te glorificar naquele último dia, no qual receberás um corpo glorificado diante do Senhor. Essa é a nossa esperança. Porque se olharmos para o mundo e para a sociedade, não há esperança. Se olharmos para a violência que está, não há esperança. Mas a nossa esperança não está no governo, a nossa esperança não está na sociedade, a nossa esperança não está no mundo, a nossa esperança está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É isso que você tem que pôr a sua vista. Olhar para Cristo, o autor e consumador da sua fé. Ele é o autor, Ele é o consumador da nossa fé. E Tiago continua. Olha, ele usa uma imagem interessante. Ele usa a imagem de um espelho. E lá no primeiro século, o espelho não era de vidro. O espelho era de metal, polido. E o espelho não era colocado na parede como nós colocamos hoje. Lembre-se que Tiago está falando para um povo cristão judeu. A carta é endereçada aos cristãos judeus. O espelho não era colocado na parede, o espelho era colocado sobre uma mesa, no qual todos que quisessem olhar no espelho tinham que se curvar. Por isso que ele fala lá no versículo, por isso que o contexto é importante, por isso que ele fala do 1 ao 18 sobre a humildade e mansidão. Porque o judeu não gostava de se curvar. E para olhar no espelho, ele tinha que se curvar. E o espelho, fazendo uma alusão,
para que nós chegamos diante do espelho? Ver a aparência, não é isso? Tem gente que já anda com o espelho no bolso toda hora. Passa no trânsito, você vê aquele quebra-sol, né? Quebra-sol que fala, né? Olhando, e o cara, a mulher dirigindo e olhando lá no espelho e se maquiando. Rapaz, eu fico em pânico com aquilo. Quando eu olho para o meu retrovisor, eu vejo atrás alguém assim, eu fico já em oração: Senhor, me livra desse mal. Porque, irmão, e quando você freia, você olha pelo retrovisor, aquele carro atrás crescendo assim, é terrível. Você fica impotente, sim ou não? Você vê que é Deus mesmo que cuida, porque você fica impotente. Mas voltando ao caso do espelho, para que serve o espelho? Para mudar a nossa aparência externa. O homem chega lá e faz a barba olhando para o espelho, está mudando a sua aparência. A mulher chega lá, faz uma maquiagem, mudando a sua aparência. Mas Tiago fala, olha, mais do que isso é a palavra, porque a palavra não muda somente o exterior, mas muda interiormente. O espelho ele vai mudar a sua aparência externa, a palavra vai mudar a interna. Por isso que ele fala, olha, quando olhar, não seja o ouvinte esquecido. Porque a palavra tem que produzir algo em você e em nós. Versículo 25, porém o homem que estuda atentamente a lei perfeita, que concede a liberdade, continua a fazê-lo sem se esquecer do que ouviu, mas praticando essas coisas, e será bem-aventurado ou abençoado no que realiza. Aquele que atenta para a palavra do Senhor, aquele que a põe em prática, aquele que vive as boas obras. A salvação é uma dádiva gratuita de Deus. As obras acompanham. E você pode estar se perguntando, olha, então para que as obras? As obras são frutos da fé e expressão da gratidão a Deus por sua obra salvífica em Cristo. As obras são a expressão da gratidão. O propósito das boas obras é para a glória de Deus, para adornar, para mostrar nossa gratidão a Deus. E então, depois de tudo isso, Tiago chega justamente na questão do versículo 26 e 27. Ele fala tudo isso sobre a palavra para chegar na questão que ele quer tratar com aquele povo. Daí decorre esta última sessão, que é servir a Deus com as suas ações ou com as suas obras. O cristianismo é um prático. Tiago dá alguns exemplos daquilo que a verdadeira religião cristã deve ser. Primeiro, refrear a língua, envolver-se com a ajuda dos necessitados, manter-se limpo, incontaminado do mundo. Nesses 2 versículos, ele faz uma lista de alguns exemplos que servem para a pessoa verificar a sua religião. Versículo 26 e 27. Se alguém se considera religioso, mas não conduz com rédeas curtas a sua língua, engana-se a si mesmo, e a sua religião não tem valor algum. 27. A religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e sem mácula é esta: cuidar dos órfãos e viúvas em sua aflição e guardar-se incontaminado do mundo. Ao explicar o significado e a implicação de servir a Deus, Tiago diz aos seus leitores como servir. Se uma pessoa não consegue controlar a sua língua, vai ter muito problema. O seu cristianismo vai ser muito raso, porque vai falar muita coisa que não deve ser falada, e muitas coisas que possam envergonhar o nome do Senhor. Por isso que nós temos que pensar como falar, da maneira que falar. Ah, pastor, mas eu sou verdadeiro mesmo, eu falo o que me dá na telha. O que me dá na cabeça eu falo. Cuidado, meus irmãos. Pode acometer muita tribulação. Tem tribulação que vem na nossa vida
por consequência do nosso viver diário. Todos nós passamos por tribulações, por lutas, por sermos cristãos, por termos uma postura diferente de uma sociedade promíscua. Se você chegar no seu trabalho e não compactuar com coisas erradas que estão lá, você vai ter problema, sim ou não? Vai ter problema, mas são problemas que advêm da sua fé. São problemas que advêm da sua postura cristã. Isso é saudável. Mantenha-se firme na palavra. Agora, tem problemas que nós arrumamos e queremos colocar por conta da nossa fé e que não há. Tem problemas que nós usamos ou que nós adquirimos por falarmos demais. Por entre aspas, dizemos que somos verdadeiros demais. Meu irmão, se aquilo não vai edificar e que não está causando mal, para que vai falar? É a questão da fofoca. É muito sério. Se não vai edificar, não fale. Ah, mas eu ouvi do irmão fulano que o irmão ciclano falou do Bertano que é assim, e passa para o outro. E dali vira um inferno. Na igreja, vira um inferno na família. Sabe por quê? Porque palavras que falam de um para o outro, como na verdade tinha que chamar a pessoa e falar frente a frente. Isso são dificuldades. São tribulações que nós arranjamos para nós mesmos, sem necessidade. Por isso que Tiago fala, aquele que não refreia a sua língua, vai ter dificuldade. Se a pessoa não consegue controlar a sua língua, ele diz, sua religião não tem valor. Porque você pode prestar sua língua para mentira, para maldição, para juramento, para linguagem torpe. Irmãos, é sério. Sabe por quê? Porque às vezes nós nos concentramos naqueles pecados em que aparentemente são abomináveis. O camarada adulterou. O camarada cometeu homicídio. O camarada fez isso e aquilo, que coisa horrível. Aí uma mentira, não, uma mentira, não tem problema nenhum. Uma mentirinha passa. Mas Deus abomina tanto um contra o outro. Para Deus não há pecadinho, pecadão. Há pecado. Lá em Provérbios, logo no início ele diz, há 6 coisas que o Senhor odeia, e a 7ª ele abomina. Aquele abomina é justamente semear contenda entre os irmãos. A dita fofoca. Olha só, Deus abomina. Então, cuidado com a sua língua. Cuidado com o que você fala. Que isso pode produzir contenda e ser abominável diante de Deus. E Tiago encerra com 2 exemplos práticos da nossa fé. Eu vou encerrar aqui também com esses 2 exemplos práticos. Primeiro, o exemplo diz respeito às circunstâncias sociais e às condições da época. Cuidar dos órfãos e das viúvas. E bem veio a calhar nesse momento de Natal. Logicamente, ele está falando numa época que não havia nenhuma condição. Se você olhar a história de Israel, o que acontecia? Os órfãos e as viúvas eram realmente marginalizados de todo sentido. Não tinha seguro social, logicamente, naquela época. E até há instruções de que o marido, quando estava doente, ele já procurava arrumar logo um outro marido para sua esposa, para que ela não ficasse desamparada. Então, a igreja do Senhor, com instrução do Senhor, fazia esse cuidado.
pegava os primeiros da fé. A obra social começa em casa. Amém? Primeiro os domésticos. Se houver condições, havendo condições, vamos abrir, porque é o que a palavra de Deus diz, que nós devemos cuidar dos necessitados. As condições sociais eram muito difíceis naquela época. E a igreja tem esse viés também da parte social. Agora nós temos que ter cuidado com isso, nós não podemos levar os dois extremos. Nós sempre falamos isso aqui na igreja, os extremos são complicados. Quais são os extremos na parte social? A igreja fala assim, social é do governo, eu não tenho nada a ver com isso. O governo é que se vire. O outro extremo é, não, a obra social é só da igreja. A igreja que não se envolve com nada social não presta. São dois extremos perigosos. A missão da igreja, primeira, é pregar o evangelho de Cristo. Lembro de Cristo quando alimentou aquele povo, 5 pães e 2 peixinhos. E muitos pegam aquela passagem e falam, olha, Jesus Cristo fez uma obra social maravilhosa. Foi uma obra social maravilhosa. Alimentou todo mundo. Mas, primeiramente, diz a palavra, Cristo olhou para a multidão e viu que eram como ovelhas que não tinham pastor. E começou a ensiná-las acerca do reino de Deus. E ele passou o dia todo ensinando, pregando o evangelho. No final ele alimentou. Então, qual é o equilíbrio? Faça a obra social, mas primeiro pregue o evangelho de Cristo. Mostre que a fome maior do ser humano, ainda que seja muito importante a comida, a fome maior é a perdição. É viver alienado de um Deus todo-poderoso. Porque se a pessoa está em Cristo, ela Deus vai alimentá-la. Deus vai tirá-la. Deus vai enviar. Então, irmãos, ajude os necessitados. Ajude sim, mas na sua ajuda, pregue o evangelho. Mas pregar o evangelho não é você chegar lá e dar um prato de comida e falar assim, Jesus te ama, e vai embora. Não. Pregar lá é apresentar o plano da salvação, falar que ele está morrendo, falar que ele está indo para o inferno. Apresente o plano da salvação, depois alimente o necessitado. Esse é o nosso equilíbrio, porque simplesmente você chegar lá e alimentar, irmão, por mais duro que possa ser, que eu vou falar, e eu até faço, você pega uma pessoa no sinal que está pedindo e você tira um dinheiro e dá. Você está alimentando aquele ciclo. Eu sei que é terrível você pensar assim ou pensar dessa forma, mas você está alimentando aquele ciclo. Nunca vai sair dali. Nunca vai procurar ajuda. Nunca vai procurar ajuda. Você vai passar todo dia naquele sinal, vai estar no mesmo lugar. E às vezes nós falamos, não, é do governo. Não, a igreja tem. Porque se nós fomos salvos em Cristo, nós não podemos ser egocêntricos. Não, o que eu tenho é meu. Não. O fruto do seu trabalho, que é o seu salário, é para ajudar o próximo também. Deus te deu condição financeira, uns mais, outros menos, é para nós ajudarmos uns aos outros. É para nós dividirmos com os necessitados. É para nós fazermos as obras sociais. A igreja aqui faz obra social. Agora nós não ficamos levantando bandeira aqui. A igreja é bem ética nesse sentido. Vários irmãos aí ajudaram famílias que estão necessitadas na igreja. Mas não precisa ficar falando o nome da família e falando o nome dos irmãos que ajudaram. Deus recompensará a cada um. Amém?
Porque a gente não bota isso como carro-chefe da igreja. A gente bota a palavra. Mas a gente entende que a obra social é necessária. Quando as irmãs do Ministério Infantil saem daqui, com vários irmãos, vão lá no Piauí fazer aquela obra, já viram? Já tentaram para as fotos e para as postagens? O que eles fazem? Primeiro faz um trabalho maravilhoso do Evangelho de Cristo. Primeiro vão lá, pregam para aquelas crianças, mostram o que é o Evangelho, depois dá o presentinho, depois dá a comida. Mas primeiro apresenta o Evangelho. É dessa forma, irmão. Seria bom que pudéssemos fazer isso por todos os lugares. Não temos condições. Quem sabe um dia Deus o dará. Mas que a obra social precisa ser feita. E quando as irmãs chegam aqui e pedem para que seja feito, meu irmão, faça com carinho. Doe. Eu já vou abrir parênteses para encerrar aqui, encerrando a mensagem. Os diáconos são responsáveis pela parte social. Irmãos, vamos criar o hábito do primeiro domingo, trazer a cesta básica. Vamos criar o hábito, não posso trazer uma cesta básica, pastor, não tem condições, mas traga o alimento não perecível. Nós já estamos fazendo a distribuição do corpo diaconal para cuidar dessa parte. Porque nós não passamos o tempo todo aqui na igreja. O pastor Michel passa aqui o tempo todo aqui, diariamente na igreja. E quantos que chegam aí necessitados, famílias, e às vezes a igreja não tem um suporte para dar. Mas se tiver alimento ali, pelo menos uma cesta básica será feita. Será feito um acompanhamento. Isso é importante que tenhamos essa dispensa aqui. Amém? Vamos combinar? Primeiro domingo do mês. Pastor, não sei, traga 5 quilos de arroz, feijão. Amém? E a gente faz isso aí. Em nome de Jesus. A segunda coisa que Tiago fala, e vamos ficar de pé, que eu já vou fazer a aplicação prática. A segunda coisa que ele fala é manter-se incontaminado do mundo. Ou manter-se fiel a Cristo. Não se envolvendo. Olha como é importante. Tiago fala para vivermos a vida prática no mundo. Depois ele diz, olha, não se contamine com esse mundo. Olha a importância disso. Olha, eu viva no mundo, mas não se contamine com ele. A graça comum está sobre todos. Deus atua em todas as esferas da sociedade. Agora, tem algumas coisas que não glorificam a Deus. Tem algumas coisas que não glorificam. Dentro dessa perspectiva toda. E aí você vai ter discernimento para ver aquilo que glorifica e aquilo que não glorifica a Deus. A aplicação prática que eu tiro de tudo que eu falei aqui é que a igreja deve ensinar a verdade das Escrituras. O princípio da religião pura e imaculada é amar a Deus e ao próximo. As principais tarefas da igreja são pregar o Evangelho, ministrar as ordenanças e cuidar dos pobres. Essas tarefas precisam ser mantidas em equilíbrio para que haja o bom funcionamento da igreja. Amém?